Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula. A videoaula de hoje a gente vai dar continuidade nos acessórios do Windows, né? Nós estamos conhecendo, aprendendo sobre o sistema operacional Windows e estamos conhecendo os acessórios que o Windows disponibiliza. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa conversa da aula passada, que foi sobre o acessório do Windows, o WordPad, tá? O WordPad, como tanto no Windows 10, que é o Windows que eu estou usando, que é a versão que eu estou usando, quanto no Windows 7, a gente vai achar lá dentro do menu iniciar. Então, vai clicar no botão iniciar, menu iniciar. Dentro do menu iniciar, para quem está usando o Windows 7, é em todos os programas. E no Windows 10 é aqui mesmo, ó. Lembrando que o Windows ele usa dentro do menu ordem alfabética. Então, você vai procurar lá no A, né? Acessórios com A. Vou lá, abro a pasta de acessórios. Dentro da pasta de acessórios, eu vou clicar em WordPad. Cliquei no WordPad, abriu para mim a janela do aplicativo. Lembrando, pessoal, que essa aula ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, que é o TC Informática. Você gostando da videoaula, clica, dá o seu joinha lá, tá? Clica também no sininho para você poder ficar por dentro de tudo que acontece no canal, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já conheceu na aula passada a tela inicial do WordPad. Eu conversei com vocês também e a gente entendeu que o WordPad ele não é, tá, um editor de texto profissional, como, por exemplo, o Microsoft Word. Ele não é profissional. Então, assim, ele tem bastante ferramentas, né? Ele tem algumas opções aqui, ó. Né? Ele tem bastante ferramentas, mas ele não chega a ser um editor de texto profissional. Mas, de repente, na falta do Word, né, ele nos ajuda bastante. Dá para editar um currículo, dá para criar aqui, se você tiver que fazer um trabalho da escola, tal, você consegue fazer aqui numa boa, tá bom? Ele só não vai ter aquelas ferramentas mais sofisticadas que um editor de texto profissional tem, tá bom? Mas assim, ajuda. Na falta do Windows e você precisa fazer um documento simples, alguma coisa mais simples, você consegue fazer aqui. Ou na falta do Windows, não, na falta do Word. Você consegue fazer alguma coisa aqui, um currículo, algum outro documento simples, tá? De boa, tá? Sem muita complicação. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade na aula, já que a gente já conversou sobre a tela inicial, a gente vai dar continuidade na aula falando sobre noções de digitação, já que a gente está falando de um editor de texto, tá bom? A gente vai aprender aqui algumas noções de digitação. Começando, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da tela, aqui nessa área de trabalho, que é a área de edição de texto, eu vou ver aqui, ó, sempre um palitinho piscando. Tá vendo esse palitinho aqui, ó, que tá piscando, ó? Olha o cursor do meu mouse. O cursor do meu mouse aqui, ó, tá vendo? Tem um palitinho aqui que ele vai piscar, ele pisca. É o ponto de inserção do documento. O que é um ponto de inserção? É o ponto em que a minha digitação vai começar. É o ponto em que eu vou começar a inserir, tá, o meu texto. Então, esse ponto aqui, ele é chamado ponto de inserção, ok? Então, o meu texto ele vai começar daqui. Eu tenho sempre que acompanhar. Se já tivesse alguma coisa escrita aqui, né? Se já tivesse algum texto aqui, ó, conforme eu vou digitando, o meu ponto de inserção, ó, ele vai se deslocando, ok? A data do dia de hoje, vendo? Opa, janeiro tá errado, gente. Tá? O ponto de inserção ele vai se deslocando para a direita, ok? E os caracteres vão assumindo ali cada um a sua posição. Então, vamos lá.
A gente vai continuar falando disso, mas vamos começar falando sobre as teclas do teclado, as teclas que eu vou passar para vocês a função das teclas dentro da digitação, tá? Então, por que é importante deixar isso bem claro? Porque as mesmas teclas que eu vou mostrar aqui para vocês dentro de um editor de texto, em outros editores, por exemplo, num editor de vídeo, num editor de áudio, num editor outro qualquer, de qualquer outra função, ela pode ter uma função diferente, tá? Ela pode configurar uma outra coisa. Então, você, mas essa tecla não faz isso assim, assim? A professora Tati não falou para mim que essa tecla faz isso? Por que agora ela está fazendo aquilo? É porque dentro de cada aplicativo, essas teclas, elas possuem funções diferentes, tá? Porque elas são exatamente para isso, teclas de funções. Então, cada aplicativo tem as suas peculiaridades e as teclas, elas vão ajudando aí, elas têm as funções delas, dependendo do que eu estou fazendo, dependendo do aplicativo que eu estou usando, dependendo da ferramenta, tá? Agora, tudo que a gente vai conversar agora é dentro do escopo de um aplicativo da classificação dos editores de texto, ok? É importante a gente ter isso muito claro, para depois não confundir, a tecla tal faz isso assim, assim sempre. Não, ela muda de função conforme o aplicativo que a gente está usando, ok? Então, vamos lá. Eu abri aqui para vocês a minha apostila. Eu tenho uma apostila criada por mim, que é o curso de digitação, tá, do TC Informática. Os meus alunos, eles vão ter essa apostila aqui disponível lá na plataforma da escola, tá? A apostila está disponível para os meus alunos gratuitamente, tá bom, gente? Para que vocês possam estudar e etc e tal. Quem quiser adquirir a apostila, quem não é meu aluno, clicou no canal e quer adquirir a apostila, é só me chamar no privado ou então colocar aí no comentário, eu quero a apostila, que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai conhecer para a gente entender de noções de digitação, a gente vai falar sobre teclado, tá bom? Teclado. Vamos lá. Ó, existe no Brasil três layouts de teclado. O teclado português, ABNT2, tá? O teclado português Portugal e o teclado português padrão internacional. O teclado mais usado, gente, que é um padrão que eu sugiro que vocês usem sempre, tá? É o teclado português ABNT2, tá bom? O internacional, ó, ele é bem menos usado, como está escrito aqui, ó. Mas no caso que o digitador venha utilizá-lo, não deverá encontrar problemas para a adaptação, que a sua adaptação é muito rápida. Tudo que eu vou conversar com vocês vai ser aqui, ó, baseado no ABNT2, tá bom? Então, eu coloquei aqui, eu fiz também aqui para vocês, eu tirei aqui deixa eu pegar aqui, uma imagem de um teclado ABNT2. Deixa eu abrir aqui a imagem. Vou deixar ela grandona. Tá demorando. Cadê a imagem? Gente, peraí. Vou abrir de novo. Abriu. Vamos lá. Aí eu tenho aqui o teclado, tá? Esse teclado aqui, esse formato de teclado, é um formato ABNT2, tá? Independente de marca, tal, esse aqui é o formato ABNT2, tá bom? Aí eu vou deixar ele aberto aqui porque a gente vai continuar falando dele, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa apostila, tá? Então, eu vou pular aqui algumas coisas, tá? Da apostila, porque não é relevante eu passar a apostila inteira para vocês, a gente vai só pegar aqui as teclas, tá? As primeiras teclas que a gente vai conhecer dentro do teclado
são as teclas que elas têm aquele nomezinho F, né? F1, F2, que elas vão até a F12 e o botão ESC, tá? O botão ESC é aquele botão, deixa eu colocar aqui, ó, é aquele botão que fica aqui, ó, na parte esquerda, superior esquerda do meu teclado, tá? Ele fica aqui nessa parte. Em muitas situações, por exemplo, quando eu tô com a janela aberta, assim, ó, de forma aberta no seu total, eu posso dar um ESC e ele vai, quando eu dou um ESC, a janela lá volta, ela é restaurada, tá? Em algumas situações. Deixa eu virar aqui. Voltar aqui. Opa! Vamos lá. Ó, vamos falar primeiro das teclas de função, que são teclas de funções. Por isso que o nome delas é F. Função 1, função 2, função 3, até a função 12. Ó. As teclas de funções operacionais, elas servem para agilizar determinadas operações, por exemplo, para acessar a ajuda de determinados programas, você pode clicar no tecla F1, ou para repetir o último fragmento digitado, você pode apertar o F4, isso aí em alguns programas, tá? Essas teclas são muito usadas em conjunto com a tecla Ctrl, com a tecla Alt e com a tecla Shift, ok? As teclas de digitação. As teclas de digitação... Opa, peraí, foi muito rápido. As teclas de digitação são teclas alfanuméricas normais. O que são teclas alfanuméricas? Vamos lá ver o que é esse negócio. Alfanuméricas são teclas alfanuméricas normais. O que são teclas alfanuméricas normais, gente? Alfa de alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H. Numérica de números. Olha aqui, ó. Eu tenho o alfabeto no meu teclado e eu tenho também números no meu teclado. Então, a gente diz que são alfanuméricas, tem letras e números, ok? A gente pode dizer também que o nosso teclado ele é dividido em 3 partes, tá? Que é o teclado alfanumérico, que é o teclado principal, que é essa área aqui, ó, é o meu teclado principal. Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta, alguma coisa aqui. Não, não dá. Ainda não tem caneta aqui. Tá, tudo bem. São as teclas alfanuméricas, que é a primeira parte do teclado, é a parte alfanumérica do teclado. Essa segunda parte aqui, ó, que é a parte mais do meio, a gente pode chamar de área de navegação do teclado, porque ele tem essas áreas aqui, ó, essas teclas aqui, que são as teclas de navegação, essas teclas que tem a setinha. Ele tem também essas teclas aqui como Page Down, Page Up, que são teclas de navegação para você navegar dentro de um documento. E a terceira parte do teclado, que é a parte numérica. Esse aqui é o teclado numérico, tá? Do meu teclado. Então, a gente pode dizer que esse teclado ele é dividido em 3 partes, tá? Esse teclado aqui, esse modelo. Ele é dividido em 3 partes. Tem alguns que são mais compactos, mas no geral existe essa divisão, tá? Existe a opção de você ter um teclado somente alfanumérico, sem essa parte aqui do teclado numérico, tá? Existe essa opção. Existe a opção também de você ter um teclado somente teclado numérico, como, por exemplo, em alguns locais assim que você só vai usar o teclado para números, é irrelevante você usar esse teclado maior. Você usa somente o teclado numérico, ok? Então, a gente pode dizer que o teclado ele é dividido em 3 partes. A parte alfanumérica, a parte de navegação e o teclado numérico, ok? 3 partes. Então, a parte alfanumérica, a gente possui aqui as teclas de digitação comum, normais, que são as teclas que possuem números, ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e as teclas que possuem letras, tá? O padrão em que essas teclas elas estão arrumadas no teclado é o mesmo padrão
que a gente utilizava lá nas antigas máquinas de escrever. É o mesmo padrão, tá bom? Então, assim, quem fez naquela época aquele curso de datilografia, é claro que vocês nem lembram, né? Vocês nem sabem disso. Vocês, meus aluninhos, nem sabem disso. Que existiu o curso de datilografia antes de existir o computador, antes de existir teclado, né? Então, quem sabe datilografar não teve muita dificuldade para aprender a digitar no teclado, porque a posição das teclas é a mesma coisa, ok? É claro que as teclas elas são bem mais leves, né, do que na máquina de escrever e etc e tal. Depois a gente pode fazer uma aula só falando das curiosidades das máquinas de escrever, tá? Antigas. A gente pode dar uma olhadinha sobre isso depois, mais tarde, né? Próxima aula, provavelmente. Tá bom? Mas é a mesma posição. Então, a gente não tem muita dificuldade em relação a isso. Não mudou, tá? É importante vocês entenderem que não mudou. Ele continua com a mesma posição lá das teclas da máquina de escrever. Vamos lá, vamos voltar lá para a apostila e vamos continuar. Agora a gente já sabe que as teclas alfanuméricas são as teclas de digitação comum, tá? Voltando aqui para a apostila. A primeira tecla que a gente vai falar é sobre a tecla Tab. É sobre a tecla Tab. A tecla Tab ela é usada para avançar marcas de tabulação. Sua função é mais utilizada para demarcar o início do parágrafo. A tecla Tab é muito útil também para avançar campos. Por exemplo, saltando para a próxima célula em uma tabela, para retornar a uma célula anterior usando o Shift Tab. Vamos falar do Tab dentro da digitação. Vou abrir aqui a digitação, vou abrir aqui o meu WordPad para falar do Tab dentro da digitação. Vou passar para a linha de baixo e veja só. Aqui eu tenho uma margem no meu documento, tá? A margem do meu documento está exatamente aqui onde está a minha tecla de inserção. Se eu apertar a tecla Tab se eu pressionar a tecla Tab no meu teclado aqui, ele vai saltar um pouco mais para frente da margem, ó. Olha lá. O meu cursor, o meu ponto de inserção, ele saltou um pouco mais para frente da margem. Então, ele abriu aqui um parágrafo, ok? Então, ó, eu comecei o Rio de Janeiro aqui, na margem do documento, e embaixo eu abri um parágrafo para uma nova digitação, para uma nova frase. Então, ele foi além da margem. Então, eu abri um parágrafo, tá? Que eu estou além da margem do documento. Então, agora eu posso começar digitando aqui, ó. Opa. Acessórios do Windows. Posso continuar minha digitação aqui, normal, ok? Usei a tecla Tab para abrir um parágrafo, ok? Se eu tivesse bastante texto aqui digitado, eu poderia usar a tecla Tab até para navegar, tá? Para ir passando de uma linha para outra e tal. Então, a tecla Tab dentro da digitação, ela vai abrir um parágrafo, ok? Vamos voltar lá para a nossa... Ó, a tecla Tab é para avançar marcas de tabulação. A função é mais utilizada para demarcar o início de um parágrafo. Então, ela vai avançar marcas... Ó, vamos lá. Eu estou aqui no meu parágrafo, eu vou avançar. Ó, marcas de tabulação. Ou para abrir um parágrafo. Marquei um parágrafo aqui embaixo de novo, tá? Desmarquei com backspace.
Vamos para a segunda função, para a segunda tecla, para a próxima tecla. Próxima tecla é a tecla Caps Lock. Ah, eu esqueci de um detalhe importante, que é mostrar a posição da tecla Tab no teclado. Olha aqui, a tecla Tab aqui. O nome dela é Tab, tá? T-A-B, mas você vai encontrar ela no teclado assim, ó, nessa posição aqui, ó. Ela tem duas setinhas, uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito, e em algumas situações você vai encontrar também escrito Tab. Além de ter as duas setinhas, uma para o lado esquerdo, outra para o direito, você vai encontrar também escrito assim, Tab. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar, dar um toque artístico. Eu acho que eu consigo. Aqui tem um lápis, vai ficar melhor para mim. Então vamos lá, vamos voltar.